Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal, pregando o Evangelho de Cristo. E vamos dar hoje continuidade, esse último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2023. Vamos dar continuidade à nossa cronologia dos Evangelhos, onde estamos destrinchando, fazendo estudos por passagens, do ministério do Senhor Jesus Cristo aqui em nossa terra. E no capítulo anterior a gente viu como o Senhor purificou o templo, né? Expulsou todos aqueles vendedores de pombas, de ovelhas, né? Os cambistas. E a gente viu o significado dessa atitude que Jesus tomou para limpar a morada do seu Pai, tá bom? Então, hoje vamos dar continuidade a, a explicar o ministério, e vamos ver uma passagem muito importante quando um dos líderes, dos judeus, ele vai a ter um encontro com o Senhor Jesus. E o tema do nosso estudo hoje é o novo nascimento, meus queridos? Um tema muito importante, porque quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Essas são palavras do Senhor Jesus. Mas para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em teologia pelo Instituto Mundo Bíblico, e eu te exorto, e peço, inscreve-te no canal para que ele cresça, para que o YouTube mande a mais pessoas, que estão precisando, e compartilha no WhatsApp, nas redes sociais, todas as redes sociais, Instagram, Facebook, e assim você se converte em um canal de bênçãos do Senhor. Bom, vamos a começar o nosso estudo de hoje, e eu vou te pedir, abre a tua Bíblia no Evangelho de João, e vamos a iniciar no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo de número 1. E a palavra de Deus diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber,
o Filho do homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Glória ao Senhor Jesus. Então, meus queridos, aqui vemos como um dos principais dos judeus, imagino que um dos que mais sabia de Bíblia na época de Jesus, que era Nicodemos, ele foi a ter com Jesus um encontro, Ele foi lá, sabemos que Nicodemos, ele era um homem de moral, era um homem religioso, um dos principais mestres dos judeus, contudo, não entendia a verdade a respeito do novo nascimento. Então, aqui entendemos então que a mente carnal do pecador não apreende as verdades espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, está escrito: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Olha a palavra falando com você. Nicodemos, ele foi de noite, escondido, Imagino por medo a ser questionado pelas altas esferas dos fariseus, que já odiavam Jesus. E mais quando Jesus passou lá no templo e fez um limpa lá. Então, ele foi de noite. E o que significa isso? É um símbolo do homem não salvo, que está obscurecido espiritualmente. Então, Nicodemos, vemos que ele era um homem religioso, de moral, conhecia a palavra de Deus, mas ele não era salvo. E ele acreditava que era. Então, em Efésios 4, no versículo 18, está escrito: eles estão oscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seu coração. Então, tivemos um retrato do homem não salvo, tá bom? Que ele não discerne as coisas de Deus. Para eles é loucura as coisas que vêm do Espírito de Deus, tá bom? Então, o homem, ele não se apronta para o céu apenas ao ser religioso e ter moral, tá bom? Ele deve nascer de novo, isto é, nascer do alto. Eu me pergunto, irmão, e o que significa nascer de novo? Mesmo que Nicodemo questionou, como eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Não é isso, querido. Então, ele não discernia o que Jesus queria falar, mas vamos explicar, tá bom? Todos nós nascemos em pecado, isso é fato. Nosso primeiro nascimento, nossa mãe nos traz ao mundo, nos fez filhos de quem? De Adão. Bom, isso significa que somos filhos da ira e da desobediência. Já nós arrastamos em nosso DNA o pecado. Nascemos pecadores. Porque o primeiro pecou, ele morreu espiritualmente, depois morreu fisicamente. Bom, então todos os descendentes dele nascem pecadores, tá bom?
Não há educação, não há religião, não há disciplina que possa mudar a natureza antiga. Tá bom? Temos de receber uma nova natureza que vem de Deus. Tá bom? Então, aí vemos que necessitamos, já nascemos uma vez e nós ganhamos uma natureza antiga, que é a consequência do pecado lá no Éden, tá bom? Então, todos os descendentes de Adão, eles nascem pecadores. E vemos que aqui na Terra, por mãos humanas, não existe forma de mudar isso. Nem disciplina, nem ensino, tá bom? Nada. Então, a gente precisa uma nova natureza. E essa nova natureza, ela vem de Deus, tá bom? Agora, como acontece isso? Bom, o que nasce da carne, Jesus explica aqui que o que é nascido da carne é carne, tá bom? Então, o que nasce da carne, ou seja, da natureza antiga, é carne e sempre será carne e estará sobre a ira do Senhor. Bom, o que nasce do Espírito, Jesus fala, é Espírito e é eterno. Tá bom? Você não pode nascer do Espírito pelos meios próprios. Jesus fala aqui, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, é uma condição para entrar no céu. Está bem claro aqui a palavra do Senhor Jesus. Agora você vai perguntar, irmão, e que nascer da água e do Espírito que eu quero saber? Já vimos que o homem, ele nasce normalmente, chega aqui ao mundo com a natureza de Adão, o pecado, transmitido de gerações em gerações, e que ele vai precisar nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Tá bom? Então, nascer da água não significa aqui água literal. Tá bom? Não é água literal. Pois muitos pensam que o batismo não é o batismo. O batismo significa aplicar uma substância física, que é a água, em um ser físico. Bom, esse ato jamais realizaria nascimento espiritual. E a gente que é batizado, você irmão e irmã que é batizado, lembra quando você foi batizado? Você teve alguma coisa espiritual? Simplesmente você entrou e desceu as águas e levantou. Às vezes sentiu uma emoção, às vezes sentiu, mas isso não significa nascimento espiritual. Bom, na Bíblia, queridos, o batismo fala de morte, não de nascimento. E vou te demonstrar. Em Romanos 6, capítulo 3, em Romanos 6, versículos 3 e 4, está escrito: vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Entenderam? Então, a água, meus queridos, que Jesus está falando aqui, é a palavra de Deus.
Então, a pessoa nasce de novo quando o Espírito de Deus usa sua palavra para criar fé e conceder a nova natureza à medida que a pessoa crê. Então, uma pessoa, meus queridos, já vimos no estudo do primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho, como as talhas representavam o coração humano vazio, que tinha que ser enchido com água, que significa a palavra de Deus, para que Jesus a transformasse em vinho. Entendeu? Essa água se transforma em vinho, é a nova natureza. E aqui é a mesma coisa. O pecador, ele tem que nascer da água, ou seja, a palavra de Deus é aquela que vai entrar e vai dar um novo nascimento espiritual por meio da ação do Espírito Santo, à medida que você acredita na palavra. Tá bom? Essa é a que transforma. Precisa de duas coisas: palavra e Espírito. Por isso Jesus fala, tem que nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Então, entenderam, meus queridos? Se a gente continua, vemos que Jesus fala: e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que significa isso? Bom, para quem não conhece, existe uma passagem no Antigo Testamento em que o povo de Israel, estando no deserto, se rebelou contra o Senhor, pecando, criticando, não temos isso, não temos aquilo. E Deus estava sustentando com tudo, codornas, maná, cuidava deles, eles não se, a roupa deles não se desgastava, eles estavam sendo protegidos de dia por uma nuvem para não se queimar como o sol do deserto, de noite era uma coluna de fogo. Tudo isso Deus cuidava deles nesse deserto, como Ele cuida no seu deserto. Ele te sustenta. Mas o povo criticou. Está faltando isso, está faltando aquilo. E Deus mandou uma praga de serpentes que mordiam os hebreus e eles morriam. Muitos morreram. Moisés pediu, Senhor, pediu misericórdia. E Deus orienta Moisés: faz uma serpente de bronze, coloca ela em uma vara, e todo aquele que for mordido pelas serpentes, quando olhem para a serpente que você vai fazer, eles vão ser curados. O que significa isso? O que aconteceu com Cristo? Então, Jesus faz alusão aqui à cruz, que ele ia suportar. Os pecadores deviam olhar pela fé para Cristo, que veio em semelhança da carne, do pecado e em lugar do pecado. Cristo se fez pecado por nós, pois era o pecado que estava nos matando. Era o pecado que estava nos matando. E ele veio e se fez pecado por nós. O resultado de tal fé é a vida eterna, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Sem essa fé, o homem tem de perecer. Tá bom, meus queridos? Então, vemos aqui como o novo nascimento, ele vem da palavra de Deus
e da ação do Espírito Santo. E a necessidade de acreditar no sacrifício perfeito que o Senhor Jesus fez. Como o povo hebreu, lá no deserto, olhava para a serpente para ser curado, nós temos que olhar para Cristo na cruz, por meio da fé, para ser salvos. E é isso que você deve procurar. Através disso, você se batiza, você é sepultado com Cristo, você morre para seus pecados e ressuscita com Ele para uma nova vida que tem que ser transformada em santificação, na qual você nasce de novo da água e do Espírito, ou seja, da palavra e do Espírito Santo. Entenderam, meus queridos? Então, coloca em prática isso aqui e passa para todo mundo. Passa até para seu irmão da igreja que não conhece, que não sabe o que é nascer de novo. Porque como Nicodemos, que era um homem que ficava muitos anos dentro da igreja, ou seja, dentro do templo, e leu o Antigo Testamento completo e até ensinou aos outros, ele não sabia o que era nascer de novo. E acredito que tem muitos na igreja que não sabem. Então tem que nascer de novo, porque senão não pode entrar no reino de Deus. Tá bom, meus queridos? Compartilha e você será um canal de bênção do Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um dia de estudo, por mais um dia em que o Senhor nos deu a Sua palavra e a interpretação para poder chegar a esses corações que estão secos, a esses corações que estão precisando de uma palavra, que estão precisando de colocar a sua fé em ação. Senhor, muito obrigado por nos ceder o Teu Espírito, muito obrigado por nos dar um novo nascimento e nos tirar daquele nascimento antigo no qual a gente peca e está embaixo da Tua ira, mas o Senhor nos deu a Jesus. E o Senhor nos deu aquele que se fez pecado, aquele que se converteu em aquilo que nos estava matando, para que todo aquele que nele crê ganhe a vida eterna. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, muito feliz de estar aqui. O último dia do ano 2023 e eu venho te desejar um próspero ano 2024. Que o Senhor cubra de bênçãos a tua vida, a vida de tua família. Que você venha pregar o Evangelho aos teus confins da terra, porque a volta do Senhor Jesus está por perto. Ele só está esperando aqueles que ainda precisam ser tocados com a palavra dele. Tá bom? Então vamos acelerar a volta de Cristo. Vamos pregar este Evangelho aos teus confins da terra, meus queridos. Tá bom? Até o próximo estudo, no qual vamos continuar destrinchando os Evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor seja com você e a sua família.